meu entrevistado de hoje é José Rodolfo Sioca, que é zootecnista e é diretor executivo da Produtor do Bem. E o tema da nossa entrevista será os rumos do bem-estar animal e os desafios e oportunidades para a agropecuária. José Rodolfo, como é que você está? Tudo bem, meu amigo? Tudo bom, Divino. E você? Olá a todos. Ótimo, ótimo. Prazer falar com você. Você está aí direto de São José do Rio Preto? Agora o frio chegou um pouco aqui, viu? Deixa eu te fazer uma pergunta. Lembrei de um amigo meu que era de uma cidade aí próximo, segundo ele, é maior do que São José do Rio Preto, que se chama Schmidt. Tem Schmidt aí Nossa, perto? tem, onde tem os melhores doces aqui, viu? É Ali mesmo? é tentador. Sim, ali tem doces maravilhosos ali. É bem E famoso nesse sentido. ele brincava sempre, ele falava assim, não, é muito maior do que Rio Preto. Meu amigo, me conta, o que é a Produtor do Bem e qual é a missão dela? Legal, bom, Divino. A Protor, na verdade, é uma startup social que foi criada aí por uma rede de especialistas. Então, acho que esse é o grande diferencial. São especialistas diversos que vêm desde a academia, do terceiro setor e também da agroindústria, né? Justamente para atuar na certificação aí de sistemas de produção de alimentos, né? Garantir, então, práticas mais éticas e sustentáveis, né? Então, esse é o principal objetivo nosso, é estimular o consumo e a produção consciente, melhorando, claro, o bem-estar dos animais de fazenda aí, buscando um sistema mais sustentável, né? E aí entra dentro desse ponto aí a missão, que é proporcionar aí o bem-estar, não como um segmento alternativo, né, um nicho de mercado, e como a Produtor do Bem pode ajudar aí a tornar o bem-estar animal uma realidade acessível para todos, transcendendo a ideia de que não é um nicho de mercado, e sim uma responsabilidade compartilhada aí para um futuro mais sustentável na produção. Então, esse que é o grande propósito nosso, Divino. Zé Rodolfo, como é que esse bem-estar animal pode influenciar a sustentabilidade nessa produção de proteína animal no Brasil? É interessante porque bem-estar animal sempre acaba sendo tratado de maneira muito separada da Hum. temática da sustentabilidade, né? E, na verdade, a gente tem que olhar de uma maneira bem holística e incluir o bem-estar animal como um indicador da sustentabilidade, porque ele tem uma relação muito grande, o impacto do bem-estar desses animais no impacto da vida das pessoas, do impacto da saúde das pessoas, da saúde dos animais, então tudo isso tem, e também do ambiente, então tudo isso está interconectado, e aí justamente essa é a proposta que a gente vem buscando, de ter um entendimento sobre o bem-estar, então adotar boas práticas na produção, ela traz benefícios bastante interessantes em índices produtivos, também em redução de perdas, então uma série de questões, além, claro, de uma reputação positiva aí para o mercado, para o setor. Cara, eu vi uma frase esses dias que eu achei fantástica, que dizia o seguinte: já que um animal vai viver tão pouco e vai entregar a vida dele para nós, que a gente pelo menos o trate com o máximo de respeito possível. Fantástico, né? Exatamente. Exatamente, E é incrível, né? Como a gente escuta, pô, mas o animal vai morrer, por que eu preciso tratá-lo bem? Então, isso é um dever nosso, né? Como aí criamos esses animais para o nosso consumo, é um dever nosso, uma obrigação, buscar justamente uma vida mais digna possível a esses animais. Uma vida e uma morte, né? Exatamente, exatamente. Quais são os principais desafios que a nossa agropecuária enfrenta para se consolidar como líder global em proteína animal sustentável? Porque a gente já tem uma liderança, mas essa palavra sustentável no final, acho que ainda deixa, né, um pouquinho a desejar. Acho que é claro que cada espécie tem seus desafios próprios dentro de cada área, né? Mas a gente vê desafios que são mais comuns entre as diversas espécies. Então, um desses desafios que inclusive no simpósio no ano passado, na primeira simpósio que realizamos, a gente viu uma lacuna mesmo, que é a falta de diálogo e comunicação entre os players da cadeia, entre os players do setor. Então, a gente vê muito um diálogo, uma comunicação entre as empresas produtoras ou os produtores,
mas você não vê, por exemplo, aquela comunicação transcender aí ao longo dessa cadeia como um todo. Então, o que um varejista tem em relação com isso? O que uma empresa de couros tem a ver com isso? Né? Uma empresa de carros que compra couros tem a ver com isso? O que uma empresa de pet food tem a ver? Então, a falta dessa conexão, esse diálogo da cadeia como um todo, dificulta essas mudanças necessárias que estão sendo cada vez mais exigidas pelos consumidores em termos de produção e bem-estar animal, e talvez seja esse aí um dos grandes desafios do debate do simpósio que vai ser realizado. Então, não apenas a questão do diálogo, mas também trago um ponto que é como incluir o bem-estar dentro do conceito da sustentabilidade, né, como um indicador, além, claro, também o Brasil como uma grande oportunidade de se tornarmos um grande líder e deixarmos de sairmos de uma zona de reativo, né, e passivo, que sempre somos, frente aos mercados externos, para também ser um mercado mais proativo de diálogo e mostrarmos o trabalho excelente que a gente tem feito de uma maneira organizada e comprometida em toda a cadeia, né, em termos de diálogo e comunicação. Nós estamos preparados para essa proatividade? Eu acho que sim, o Brasil está amadurecendo muito. Nós temos visto, o produtor do bem, inclusive, tem visto no simpósio passado, vimos uma demanda muito grande nesse sentido. Então, acho que esse diálogo ele merece essa atenção, mesmo porque mercados mais exigentes começaram já a trabalhar. Então, a gente tem exemplos aí de normas europeias que estão entrando em vigor, de empresas europeias que atuam fora da União Europeia, têm o dever de cumprir, inclusive são penalizadas caso não cumpra algumas normas. Então, tudo isso, e a gente tem um mix de empresas aqui, principalmente varejistas, empresas de redes fast food, entre outras empresas, que demandam um pouco essa proatividade do setor primário, né, dos produtores, e, consequentemente, a gente vai alinhando isso, buscando um entendimento e uma proatividade que acho que é mais colaborativa, né? Você pode trazer alguns exemplos dessas normas que você citou aí? Olha, nós temos hoje um exemplo de normas, tanto da parte de produção, então envolve, por exemplo, a União Europeia está passando uma transição grande nos sistemas de produção de aves, de suínos, falo aves em poedeiras, em suínos, entre outras espécies livres de gaiola, que eles chamam do end cage age, né, que é o fim das gaiolas. Então, isso tem sido uma pressão grande dos consumidores. Isso tem sido refletido no Brasil, então acho que essa é uma grande transformação, eu falo uma mudança sistêmica desses setores, né, que depende aí dessa produção. E aí, claro que toda norma, a norma de abate também, então tudo isso acaba refletindo nesses mercados. O Brasil, por ser o maior exportador e produtor de proteína animal, né, no mundo, tem um papel fundamental. A gente tem que estar aberto aí a essas exigências e mercados, que com certeza isso expande ainda mais o nosso poder de sermos aí uma referência em termos de bem-estar. Mas essas normas de abate, que é a 1099, existem normas específicas para cada espécie, então o Ministério da Agricultura também tem buscado evoluir nesse sentido para acompanhar essas normas. Então, acho que entra aí um amadurecimento da cadeia como um todo, envolvendo inclusive o próprio Ministério. Quais são as maiores dificuldades para a adequação dessas normas? É uma resistência dos criadores ou não? São outras? Eu acho que, como são mudanças importantes, ela depende de uma mudança organizada do setor. E aí que entra justamente o motivo do simpósio, né? Então, trazer essa interação e essa busca de sinergias para que a conta não fique apenas para o produtor. Então, que é o que a gente tem visto, né? Porque é um efeito cascata que vai vindo, essa demanda, até chegar no início da cadeia, que é o produtor. E aí, no fim, acaba ficando para ele essa conta. Então, como a gente consegue discutir e trabalhar entre essa cadeia e diluir, vamos dizer assim,
essas responsabilidades na mudança. Então, esse é o propósito de trabalhar de uma forma mais propositiva e colaborativa entre as empresas e entre o setor. Zé Rodolfo, já vamos falar do simpósio agora, que vai acontecer no dia 11 agora de junho, né? Ele tem como título Brasil rumo à liderança global em proteína animal sustentável, né? De que maneira o simpósio pode contribuir para esse avanço nessas discussões sobre bem-estar animal no Brasil? Bom, em 2023, a Produtor do Bem realizou o primeiro simpósio e trouxemos aí diferentes agroindústrias, principalmente produtores, que demonstraram várias iniciativas em bem-estar dos animais, em evolução, melhorias, e também trouxemos empresas do setor de alimento, então empresas de redes fast food, varejistas, e a gente viu nesse simpósio, acho que foi uma discussão e uma decisão unânime, da necessidade de trazer uma segunda edição com um foco mais em como buscar sinergias conjuntas do setor, de ponta a ponta da cadeia, então desde o início até o fim dessa cadeia, para que então consigamos implementar as boas práticas, né? Então a gente vê muitas empresas fazendo compromissos públicos em relação a bem-estar animal, então entra ali, ovos livres de gaiola, entra a parte de matrizes criadas livres de gaiola, entre outras as questões, que inclui também a questão de uso de antibióticos, tudo isso. Mas a implementação de todas essas práticas se torna um desafio quando as empresas e os produtores vão implementar isso. Se ele não tem esse apoio do setor varejista ou do setor da rede de alimentos, né? Falando em food service, se também não tem o próprio apoio do consumidor, de passar essa informação de uma maneira mais clara, de comunicar todo esse trabalho que tem sido feito, né, no campo, de uma maneira mais clara para o consumidor, para esse consumidor entender, reconhecer, e aí sim ele poder tomar a decisão de compra de uma maneira mais consciente, né? Que esse é o desafio que a Produtor do Bem, inclusive, encontrou, que os selos atuais não comunicam bem isso ao consumidor. E aí, claro, não comunicando bem, ou comunicando de uma forma talvez que não seja tão clara, né? Isso dificulta essas tomadas de decisões, entendimento e esse avanço contínuo que estão buscando do seu próprio setor, né? Além dessa comunicação, qual o diferencial esse selo de vocês tem em relação aos demais? Bom, acho que o grande diferencial o que nós vemos a Produtor do Bem, o nosso protocolo de cada espécie nós dividimos ele em 3 níveis, então nós chamamos de um protocolo multinível, ou seja, a gente busca uma evolução gradual e contínua. A gente sabe que a mudança ela não é da água para o vinho, isso depende de tempo, isso depende também de um amadurecimento de tudo isso, né? Inclusive do consumidor. Então, nós dividimos o protocolo em 3 níveis: mais bem-estar, alto bem-estar e altíssimo bem-estar na comunicação. E o que diferencia muito, né, claro que está relacionado à comunicação, é que o foco do selo, ele traz os atributos que são certificados. Eu acho que quando o consumidor ele olha ali o selo de uma certificação, seja ela em acronismo ou um termo em inglês, ele não entende, aí ele vai ler ali embaixo, bem-estar animal. Mas bem-estar animal é um termo ainda abstrato para o consumidor, né? Quando ele olha ali uma carne ou até um produto de origem animal. Então, o que a gente está trazendo agora é um selo que foca nos atributos, ou seja, o que está sendo certificado, se é livre de gaiola, se é mais espaço, como que é o sistema de produção, e ao mesmo tempo eu dou a oportunidade para o produtor de diferenciar esse produtor que já deu um bom passo daquele que está num nível muito superior. Então, se a gente pegar o exemplo aqui de galinha, de poedeiras, de ovos, aquele produtor que já eliminou as gaiolas deu um baita de um passo de evolução. Mas ele difere ainda daquele produtor que já é aquele produtor que cria a galinha caipira, a galinha solta, que tem um custo de produção maior, tudo. Então, como que eu vou diferenciar isso num produto de uma maneira mais clara ao consumidor dos sistemas produtivos? Então, esse é uma grande vantagem do selo, e isso facilita para o consumidor,
além, claro, da gente conseguir uma equipe multidisciplinar que consegue aí transitar entre os diferentes players, seja ONG, seja governo, indústria. A gente tem essa capacidade, e isso nos torna diferenciados em termos de equivalência com outras certificações mundo afora, né? Então, isso ajuda muito pelo fato de ser multinível, né? Cada nível tem uma certa equivalência com diferentes certificações fora, visando aí uma facilidade de comercialização em mercado, pensando em empresas grandes. Em um país onde a renda média das pessoas é baixa, como o Brasil, e no mundo que está vivendo com uma inflação galopante, né, em muitos lugares muitos países, as pessoas se assustam com o nível de inflação, nunca tiveram isso antes. O consumidor, ele está disposto a pagar por isso? Porque, como você disse, tem um custo. Para quem produz, acaba tendo um incremento de custo, né? E isso vai impactar no preço final. Ele está disposto a pagar? Eu acho que a pergunta, Divino, impacta necessariamente no custo de produção? Porque a gente vê que a implementação de boas práticas muitas vezes impacta positivamente em índices zootécnicos, índices produtivos. Então, a gente vê pelo exemplo da própria suinicultura, uma fêmea, uma matriz criada em grupo, ela traz resultados iguais ou até melhores do que ela criada em sistema em gaiola. Por que isso tem que custar mais? Né? É por isso que volta de novo naquela comunicação e a importância desse diálogo entre os setores, né? Porque se a gente está no início da cadeia falando que o exemplo de ovo, sim, tem um custo a mais, mas se ele custa 10, 15% a mais para o produtor, por que ele chega no supermercado, ou na verdade para o consumidor, a 200%, a 100%? Porque acho que existe aí oportunidades que também se utilizam no mercado e acaba nichando esse produto de uma maneira injusta, vamos dizer assim. Então, por isso até reforça essa importância do trabalho conjunto, né? Mas concordo com você, quando a gente fala em massa, a gente tem que tornar esses sistemas acessíveis a todos. E quando a gente fala acessível, envolve desde custo de certificação, que ela não tem que ser um custo significativo, tem que ser um custo que praticamente não há significância em termos disso, o acesso a esses produtos e também, claro, um trabalho conjunto de toda a cadeia. Então, pulverizar, vamos dizer assim, as responsabilidades, para não custar Qual é o, menos, né? Mais, Uhum. perdão. Qual é o público desse evento que vocês irão realizar? Bom, o público do simpósio, que vai acontecer no dia 11 de junho, né, da Produtor do Bem, lá no Senai, em São Paulo, no Senai de Biotecnologia, em Bom Retiro, né, de São Paulo, ele tem como público-alvo aí, principalmente a agroindústria, vamos falar assim, o setor de alimentos como um todo, ou o setor, eu diria, não só de produção de alimentos, mas o setor que tem relação com o uso de proteína animal. Porque nesse simpósio a gente vai ter ali, claro, algumas palestras interessantes, mas nos 2 painéis que teremos, a gente vai ter desde empresas que são produtores de couro, de produtos de origem animal, como todas as diferentes espécies, mas também representantes de empresas como o próprio Grupo Pão de Açúcar, uma varejista, empresas como a Arezzo, que é uma empresa que compra couro e que tem demanda em relação à sustentabilidade, bem-estar animal. Então, são vários, o setor como um todo, a gente acaba tendo como público-alvo nesse simpósio, né, esses profissionais. Vamos trazer um pouco da programação do evento aqui. Então, conforme você mesmo já disse, o evento acontece no dia 11, no auditório do Senai, no Bom Retiro, em São Paulo, né? Começa entre 8h30, tem inscrições e café, das 9h10, introdução, 9h10 até 9h25, apresentação do Senai. Qual que é a participação do Senai aí? Ela é apenas institucional? Qual que é a participação deles? O Senai tem um papel importante hoje, assim como outras empresas, a gente fala assim, assim como a Embrapa tem no início da cadeia, né? O Senai tem um papel importante na indústria e acho que o Senai tem sido aí um grande um respeito e um grande sistema para que de fato possa disseminar
essas boas práticas aí na formação também de profissionais que vão depois adentrar, né, nessas indústrias, né? Então tem um papel importante e aí tem ajudado e liderado muito nessas iniciativas também. Então, esse é um trabalho em parceria importante aí, e aí por isso que vai ser lá no auditório, trazendo essa responsabilidade. Bom, vamos trazer aqui, então, algumas das palestras, os temas, para o pessoal que está nos ouvindo aí ficar a par de como será o evento. Às 9h25 já começa uma participação do Ministério da Agricultura com o tema Desafios e Oportunidades para a Agropecuária / Indústria Alimentícia Brasileira. O mapa está firme nesse propósito com vocês? A proposta do mapa é mostrar a temática como uma oportunidade dentro do mercado local, né, interno, mas também o quanto isso pode auxiliar nessas tratativas aos mercados externos, né, em termos de, inclusive, quem vai representar é a própria Secretaria de Relações Institucionais e também de mercados. Então, acho que isso vai facilitar muito nessa abertura, mostrando a importância da temática para os mercados. Na sequência tem Andréa Pradilla, é isso mesmo, Pradilla? Isso. Redefinindo sustentabilidade e proteína animal sustentável. Quem que é a Andréa? Andréa, ela faz parte do Global Report Initiative, que é o GRI, né? Que é uma iniciativa global que já tem há muitos anos pela instituição, que é justamente uma instituição que promove aí dentro da cadeia das empresas os relatórios de sustentabilidade, inclusive avaliam esses relatórios de sustentabilidade. Então ela traz aí pontos importantes que as empresas têm que considerar dentro dos seus relatórios, e dentro, claro, que o foco deles é muito a questão ambiental e mudanças climáticas, mas um dos pontos que o GRI avalia também é bem-estar animal, dentro desses pontos. E ela vai abordar um pouco esse tema. Ainda na sequência, no período da manhã, tem o professor doutor Adroaldo Zanella, da USP, com bem-estar animal como indicador de sustentabilidade da agricultura brasileira. Fala um pouco para a gente aí do doutor Adroaldo. Bom, o doutor Adroaldo é um grande profissional, professor que tem uma experiência vasta fora do Brasil e também agora no Brasil. E ele traz essa temática de uma maneira muito interessante de como eu trato a questão a temática do bem-estar animal dentro da temática da sustentabilidade, não de forma independente, né? Eu acho que ele vai trazer, então, esses indicadores e exemplos aí claros de como isso é feito, trazendo isso como um indicador dentro da sustentabilidade como um todo. Então, acho que vai ser bem interessante para a gente começar a mover essa agenda e embutir o bem-estar numa agenda mais ampla. Aí vai ter um coffee break para o pessoal dar uma esticadinha, respirar um pouquinho, e depois vem a Andréa. Precisa, porque senão ninguém aguenta, vira uma maratona, né? Depois vem a Andréa Gavinelli, que é da Comissão Europeia, né? E ela vai falar sobre o tema Dimensão Internacional das Políticas de Bem-Estar Animal e Evolução da União Europeia para uma Agropecuária Ética e Sustentável. Como é que vai ser essa participação da Andréa? Na verdade, teremos 3 Andréas. E nesse caso específico, é o Andréa Gavinelli. Ah, meu Deus do céu, nesse o caso, Andréa? É o Andréa. Rapaz! Então, como é europeu, a gente acaba confundindo os nomes. É italiano, né? É italiano. Ah, tá. É igual o Andrea Bocelli. Tá? Isso. Tive o prazer de conhecê-lo, inclusive pessoalmente, isso em 2008, 2009. Ele hoje é a pessoa responsável em toda a temática de bem-estar animal na Comissão da União Europeia. Essa em específico vai ser uma palestra online, porque ele não conseguiu vir ao Brasil, mas vai trazer uma temática muito interessante, que é justamente como esse mercado internacional e essas políticas, né, têm evoluído na europeia e o quanto isso pode trazer de oportunidades e desafios também para o Brasil. Acho que vai ser um ponto importante a ser tratado ainda nesse evento. Legal. Bom, e a última da Maratona da Manhã é o professor doutor Matheus Paranhos da Costa, da Unesp. Esse eu conheço, já tive o privilégio de entrevistar aqui.
falando sobre bem-estar animal como valor agregado nas cadeias produtivas da pecuária. Ele é muito bom, né? Eu sou suspeito para falar do professor Matheus, porque ele foi meu orientador por muitos anos. Então, me formei em Jabuticabal e tenho uma grande admiração por essa pessoa e o conhecimento que ele traz vai agregar muito nesse sentido, porque ele vai mostrar justamente o true, que a gente fala, né, true cost accounting, que é os custos mesmo do bem-estar animal quando ele não é implementado. Acho que vai ser bem interessante. Eu já participei de evento em que ele estava palestrando. Realmente, assim, as ideias dele são meio disruptivas, né? São bem diferenciadas. Aí o pessoal para o almoço, faz aquela pausa, tal, e volta, né? Toma um cafezinho e volta já com os representantes da cadeia de alimentos, pet food e couro, buscando sinergias envolvendo todas as partes da cadeia de valor. Será uma mesa redonda, né? Exato. Aqui a proposta é trazer aí empresas varejistas, empresas pet food, empresas que compram couro, né? Nesse caso, a gente vai ser representado pela própria Arezzo, assim como outras empresas aqui que têm relação com a compra, principalmente das matérias-primas de origem animal, né? E aí eles vão falar justamente dessas sinergias. Quais são os desafios que eles têm para ter acesso a essas proteínas com alto nível de bem-estar? Os compromissos, como que eles implementam esses compromissos, como que eles têm dialogado com as empresas, produtores. Então, vai ser um diálogo muito interessante, porque depois vai entrar em sequência num outro painel, os produtores mostrando justamente as iniciativas em prol do bem-estar. Aí mais um coffee break, porque depois do almoço o pessoal dá aquele soninho, né? Lógico, vem o Lúcio Vicente. É Instituto Acato? É isso? Exato. Instituto Acatu, bom, Acatu. acredito eu que fala em Acatu. O próprio Lúcio é uma pessoa muito respeitada. O Lúcio Vicente ele foi diretor de sustentabilidade do Grupo Carrefour por um bom tempo. Então, ele traz aí uma experiência formidável nesse sentido. E agora, claro, como liderando aí o Instituto Catu, ele vai trazer essa importância, que é um dos focos aí do próprio Instituto, da transparência e também a comunicação junto a esse consumidor, para que o consumidor tenha aí um consumo cada vez mais consciente e responsável, né? Então, a proposta é muito nesse sentido, nesse olhar. Depois do Lúcio, vem os representantes das empresas alimentícias, né, com exemplos de iniciativas de bem-estar animal na prática. Essa é uma conversa com a indústria, né? Exato. Aí a gente vai ter representante do couro, bovinos de corte, suínos, poideiras. Então, a proposta é trazer aí esses representantes, mostrando aí essas iniciativas e mostrando também as oportunidades e os desafios. Acho que o ambiente está muito propício para isso. É um ambiente seguro desse diálogo aberto para poder trazer, então, e buscar os resultados e os próximos passos. E para finalizar, um rapaz que eu gostaria que você falasse dele para a gente, não sei se você conhece bem, que é o José Sioca, né? E a Elisa eu não ouso falar a assinatura dela porque é complexa, né? Com o papel das certificações, o lançamento do COBEA, Colaboração Brasileira de Bem-Estar Animal. Bom, o José Sioca, eu também desconheço essa pessoa, viu, Divino? Mas acho que isso vai muito ao encontro da palestra do Lúcio sobre essa importância da transparência e como transparecer isso ao consumidor e como dar acessibilidade a esse consumidor e não ser um nicho de mercado. E a Elisa, né? Elisa inclusive, ela é uma conselheira aí da própria Produtor do Bem, é uma grande profissional, também consultora, e ela é sueca, Elisa Tjärnström. Então, o nome é bem complexo, o sobrenome, mas ela vai Complexo, falar sobre essa iniciativa que é o COBEA, que vai ser, inclusive, uma associação sem fins lucrativos, que a Produtor do Bem está sendo uma idealizadora e fundadora dessa associação, com o propósito de se tornar aí uma associação multi-stakeholder, né? Empresas de diferentes elos da cadeia,
Então, ela vai ser formada por empresas do setor privado para discutir as temáticas, os desafios e como implementar as boas práticas do bem-estar. Então, a gente tem exemplos fora do Brasil, nesse sentido, em grupos grandes como esse, sendo global ou da América do Norte, e isso vai ser a primeira vez no Sul Global que a gente vai ter um grupo nesse sentido para começar a mostrarmos aí esse trabalho proativo e propositivo do Brasil para entrar nessa liderança em proteína animal sustentável. Zé Rodolfo, o evento ele é só presencial, tem online também? Nós estamos trabalhando, Divino, para também ter esse online, um evento híbrido. Claro que a gente ainda não conseguimos ainda fechar para ter essa transmissão ao vivo ainda, mas estamos aí próximos. A gente divulga, se conseguimos, nós vamos divulgar com certeza esse evento híbrido, né? E aí, claro, as pessoas puderem fazer as inscrições, aí tem no site da Produtor do Bem, mas também no próprio Simpla, tem ali para as pessoas fazerem essas inscrições, porque a gente tem inscrições aí bem limitadas, né? Então, a gente pede até quem for fazer, quem realmente vá ao evento presencial, para a gente abrir esse espaço, porque são 80 vagas aí que nós temos no auditório só. E é um Meu evento amigo, gratuito, muito né? bom. Muito bom, sucesso nesse evento, parabéns por essa iniciativa. Falar de bem-estar animal é sempre muito pertinente, né? E a agropecuária brasileira, ela tem avançado muito nesse sentido. Muito obrigado por ter compartilhado esses insights com a gente aqui e ter trazido todas essas informações. Divino, muito obrigado, gratidão aí e estamos aí à disposição. Eu agradeço. Eu conversei com o José Rodolfo Sioca, que é zootecnista, é um defensor do bem-estar animal e é diretor executivo da Produtor do Bem. E o tema da nossa entrevista foi os rumos do bem-estar animal e os desafios e oportunidades para a agropecuária. No dia 11 de junho, só relembrando, lá em São Paulo, haverá um evento sensacional, um simpósio internacional com o título Brasil rumo à liderança global em proteína animal sustentável. E se você gostou dessa nossa prosa, deixe um gostei para a gente, deixe um comentário, compartilhe com outras pessoas, compartilhe com aquele amigo seu, aquela amiga que está lá em São Paulo, que de repente pode aí, de alguma forma, participar do evento. Tá bom? E se inscreva nesse canal. Grande abraço para você e até a nossa próxima prosa. Tchau, tchau.